Em um mundo recém-criado, onde a humanidade dava seus primeiros passos e cada decisão ecoava com consequências eternas, surge uma história de rivalidade, ciúme e redenção. Esta é a história de Caim, o primeiro a cruzar a linha tênue entre a luz e as trevas, tornando-se o protagonista de um drama celestial que ressoa até os dias de hoje. Imagine por um momento o cenário: dois irmãos, filhos do primeiro casal humano, ofertando ao Criador. Abel, o pastor, e Caim, o lavrador. Um evento aparentemente simples, mas que desencadearia emoções profundas e devastadoras. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus adverte a Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Neste instante, somos transportados para o âmago do dilema humano, a luta entre o bem e o mal. Caim estava diante de uma escolha que moldaria não apenas seu destino, mas também o curso da humanidade. Será que a inveja e o ressentimento tomariam conta de seu coração? Ou haveria espaço para a esperança e redenção? Acompanhe conosco essa narrativa chocante e descubra como, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da escolha e da mudança pode brilhar intensamente. No vasto cenário do mundo recém-nascido, onde a brisa ainda carregava o perfume do jardim do Éden, a terra ao redor de Caim era tanto seu domínio quanto sua prisão. A cada golpe que sua enxada desferia no solo teimoso, Caim não apenas cultivava a terra, mas também semeava dentro de si sementes de ressentimento. Seu coração, outrora esperançoso como a aurora, começava a obscurecer, como nuvens carregadas que turvam o céu antes da tempestade. Com a aceitação da oferta de Abel, um cordeiro sem mancha preparado com devoção, Deus não apenas honrou a pureza do sacrifício, mas também a sinceridade do coração de Abel. Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Caim, por outro lado, sentiu sua oferta rejeitada como um espelho que refletia suas próprias falhas, um eco da imperfeição herdada de seus pais. Em sua alma, a dúvida sussurrava, questionando a justiça divina e sua própria posição no coração de Deus. "Por que, Senhor?", clamava ele em silêncio, enquanto a inveja erguia suas garras invisíveis sobre seu espírito. Durante as longas noites, quando a lua lançava sua luz prateada sobre os campos, Caim permanecia acordado, perdido em pensamentos como um navio à deriva em um mar de emoções. A imagem de Abel, sempre sorridente, sempre em paz, tornava-se um espinho em seu coração. Caim se via em uma encruzilhada, uma escolha que definiria seu destino e ecoaria por gerações. Assim como Jó enfrentou provações além da compreensão, questionando seu sofrimento, Jó capítulo 1, versículo 1, Caim também se encontrou à beira do abismo entre a dor e a fé. Ele podia sentir o sussurro da tentação, incitando a violência como uma solução. Uma voz sedutora que prometia alívio, mas ocultava uma armadilha mortal. Contudo, no fundo de sua alma, havia uma centelha que ainda aspirava por redenção, um desejo de encontrar um caminho de volta à graça e ao amor. No entanto, ao olhar para o horizonte, onde o sol se levantava e se punha, a decisão de Caim ainda pendia como a balança do destino, oscilando entre a luz e a escuridão. O que ele não sabia era que, com cada escolha, escrevia não apenas sua história, mas também a história de todos aqueles que viriam depois dele. E foi então, em um instante de silêncio perturbador, que o caminho que Caim escolheria começou a se revelar, uma escolha que prometia mudar tudo. Caim caminhava através dos campos, onde a terra ainda sussurrava os ecos da criação, cada planta e pedra testemunha silenciosa de sua tormenta interna. Em seu coração, um conflito ardia, comparável ao de um mar revolto, onde ondas de inveja e ressentimento se chocavam contra os rochedos da razão e da moralidade, enquanto seus pés pisavam o solo, o mesmo que um dia fora amaldiçoado para seu pai. Caim sentia o peso do mundo sobre seus ombros, uma carga insuportável que ameaçava esmagá-lo. A advertência de Deus ressoava em sua mente, um lembrete constante de que o caminho da retidão ainda estava ao seu alcance. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida.
Tiago, capítulo 1, versículo 12. Mas as palavras divinas competiam com uma melodia mais sombria e sedutora, uma canção que falava direto à sua mágoa, prometendo alívio e justificação. A imagem de Abel, seu irmão, pairava como uma sombra em seu pensamento. Abel, com sua dádiva aceita. Abel, com sua aura de favor divino. Para Caim, Abel não era apenas um irmão, mas também um espelho que refletia suas próprias falhas e insuficiências. Assim como a serpente no Éden, a dor sussurrava em seu ouvido, incitando-o a tomar para si aquilo que lhe parecia ser negado injustamente. Caim contemplava o céu, onde as estrelas começavam a despontar, cada uma um farol reluzente da presença de Deus. Clama a mim e responder, te-ei, e anunciar, te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Contudo, a ferida de sua rejeição pulsava com uma urgência que obscurecia qualquer promessa de revelação divina. O vento noturno trouxe consigo o aroma das oferendas queimadas, um lembrete pungente de sua própria tentativa fracassada de agradar ao Criador. A fragrância parecia zombar de sua dor, como se o próprio ar conspirasse para atormentá-lo. Mas também havia algo mais no vento, uma promessa de mudança iminente, uma sensação de que o destino estava prestes a se desdobrar de maneira irrevogável. E assim, em uma encruzilhada entre a esperança e o desespero, Caim se viu diante de uma escolha que não podia mais adiar. Sua mão, outrora inocente como a terra que cultivava, pairava no limiar de um ato que reescreveria não apenas sua história, mas a de toda a humanidade. A lua, testemunha silenciosa e eterna, iluminava seu caminho, enquanto Caim dava o próximo passo, incerto, mas inexorável. No coração do campo, onde o murmúrio do vento se entrelaçava com o sussurro das folhas, Caim fitou Abel, seu irmão, com olhos turvos de emoções não resolvidas. O horizonte tingia-se de um vermelho crepuscular, como se antecipasse o desenlace fatídico que se desenrolaria sob sua vigília. O ambiente, saturado de tensão, aguardava a resolução de um conflito muito além de seus limites físicos, um embate entre a razão e a emoção, entre a fé e o desespero. Caim, atormentado por um ciúme que se enraizara profundamente em sua alma, encontrou-se à beira de um abismo metafísico, onde suas escolhas ecoariam na eternidade, como as palavras de Jó que clama, pois o que eu temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Jó capítulo 3, versículo 25. E por um instante o tempo pareceu suspenso, como se o próprio universo observasse em uma quietude carregada. Naquele espaço intersticial onde o amor fraternal e a inveja se chocavam, a terra tornou-se testemunha e juiz. Seu abraço era frio, indiferente às paixões humanas, e ainda assim profundamente afetado por elas, como se murmurasse as palavras de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Entretanto, naquele momento, para Caim, não havia tempo para arrependimento, apenas para a ação. Quando Caim se levantou contra Abel, o choque foi como um trovão silencioso que atravessou o campo, reverberando nas colinas distantes. A vida de Abel esvaiu-se como um rio que encontra o mar, e o sangue vertido tingiu a terra, um vínculo indelével entre o assassino e sua vítima. A terra, cúmplice silenciosa, absorveu o sangue, enquanto seu clamor silencioso subia ao céu. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Diria o Senhor quando confrontasse Caim. O que restou para Caim foi a solidão absoluta, uma sombra persistente em um mundo que parecia ter perdido a luz. Ali, naquele instante de desolação, ele percebeu que sua escolha o separara de tudo o que conhecera, e a terra mesma, outrora aliada, agora o rejeitava. Em seu coração, uma tempestade rugia, pontuada pela crença de que o perdão estava além de seu alcance. Mas enquanto a noite caía, cobrindo o campo com seu manto de escuridão, uma pergunta pairava invisível, aguardando sua resposta. Poderia Caim, mesmo agora, encontrar um caminho de volta para a redenção, ou estava ele como uma estrela caída,
destinado a vagar eternamente na vastidão do vazio moral que criara. O destino de Caim permanecia incerto, um enigma envolto em sombras e lamentos, enquanto o mundo continuava a girar indiferente, mas atento, como se a própria terra aguardasse para testemunhar o próximo ato dessa tragédia humana. A terra parecia prender a respiração sob o peso do crime de Caim, e o eco das palavras de Deus ressoava em sua mente, uma música sombria que ele não podia silenciar. "Onde está Abel, teu irmão?" era uma pergunta que cavava fundo, não apenas na terra manchada, mas também no coração de Caim, onde uma tempestade de culpa e negação se contorcia. Era como se cada batida de seu coração fosse um tamborim de acusação, e o silêncio que se seguiu à sua resposta ecoava mais alto que um trovão. Os olhos de Caim, antes altivos, agora estavam sombreados por dúvidas e medo. Em sua mente, as palavras de Salmos capítulo 50 e versículo 3 sussurravam: "Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim." Cada passo que ele dava era um lembrete de sua separação, não apenas da terra e dos homens, mas de si mesmo. A terra rejeitava seus esforços, e o fruto do solo, que antes era sua alegria, agora se recusava a florescer para ele. A marca que Deus colocou sobre Caim não era apenas um símbolo de proteção, era também um lembrete constante de sua nova identidade. Ele se tornara um errante, uma sombra entre os homens, condenado a vagar entre os fantasmas de seus próprios atos. Era um peregrino em busca de redenção, ainda que a estrada à sua frente estivesse envolta em névoas de incerteza, e havia Abel, cujo sangue, agora parte da própria terra, clamava incessantemente. Seu clamor era uma canção triste que subia aos céus como uma oração sem palavras, uma lembrança de que a justiça divina nunca dorme. Hebreus capítulo 12, versículo 24 dizia: "E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel." As palavras pairavam sobre Caim como uma brisa fria, sugerindo que mesmo em meio à dor, havia um caminho para a graça. Se ele pudesse encontrá-lo. Enquanto Caim prosseguia em seu exílio, a presença de Deus, embora distante, ainda pairava como uma estrela solitária no céu noturno, um farol silencioso na escuridão. A promessa de proteção era um fio de esperança trançado com o fio da penitência, e Caim sabia que sua jornada estava apenas começando. Mesmo em meio ao desespero, Caim se perguntava: poderia haver redenção para o primeiro assassino? Poderia a misericórdia que Deus prometera se tornar uma realidade palpável, uma estrada que o levasse de volta à luz? Em algum lugar dentro dele, uma semente de fé começava a brotar, frágil, mas presente. E assim, Caim caminhava, sempre em movimento, rumo a um destino ainda desconhecido, carregando consigo o peso do passado e a sombra do futuro, sem saber que a verdadeira prova de sua jornada ainda estava por vir. Caim, marcado pelo inescapável estigma de sua ação, caminhava pela terra de Nod como um náufrago em um mar de incertezas. A cada passo, sentia o peso do primeiro derramamento de sangue humano, uma mancha invisível que nem mesmo o tempo poderia apagar. No entanto, na vastidão de sua peregrinação, havia algo mais, uma pequena chama de esperança guardada em seu coração. Ao erguer a cidade de Enoque, Caim transformava suas lágrimas em pedra e argamassa, como se cada edifício pudesse se tornar uma penitência sólida, uma oferenda silenciosa ao Deus que o exilara. Em sua mente ecoavam as palavras de Jó: porque o mal não brota do pó, nem a desgraça nasce da terra. Jó capítulo 5, versículo 6, lembrando-o de que a origem de suas tragédias residia no coração humano e não no solo onde pisava. A cidade, com sua crescente agitação e vida, parecia uma alegoria do próprio Caim, uma confluência de dor e esperança, fracasso e renovação. Dentro de suas muralhas, as vozes das crianças misturavam-se aos cânticos dos anciãos, e Caim, ao ouvir seus ecos, sentia uma pontada de redenção. Ainda que carregasse o peso de sua maldição, ele começava a perceber que até mesmo do solo mais árido podia brotar uma flor, uma ideia refletida nas palavras do salmista. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmos capítulo 126, versículo 5.
Ao refletir sobre a dualidade de sua jornada, Caim sentiu surgir uma compreensão mais profunda da condição humana. Ele sabia que a vida era um emaranhado de paradoxos, onde o amor e a culpa, a criação e a destruição coexistiam em um frágil equilíbrio. Era como se ele fosse tanto o arquiteto quanto o prisioneiro de seu destino, um tema eternamente ressoante de redenção e desespero. E assim, nesse refúgio de pedra e sonho, Caim ergueu os olhos para o céu estrelado, questionando se algum dia poderia encontrar verdadeira absolvição. Enquanto ponderava sobre seu lugar no vasto tapete do mundo, uma nova possibilidade começava a se formar em sua mente, como uma estrela que desponta na escuridão, aguardando o próximo amanhecer para revelar seu brilho. A história de Caim, imersa em sombras e luz, é uma tapeçaria de escolhas que ecoam pela eternidade. Desde o momento em que sua oferta foi rejeitada, uma semente amarga brotou em seu coração, uma semente que ele não ousou arrancar. Porventura haverá algo impossível ao Senhor? Gênesis capítulo 18, versículo 14, poderia ter soado em seus pensamentos, insinuando que a aceitação e a redenção estavam ao seu alcance, mas seu coração estava ensurdecido pela inveja e pela dor. Diante de Deus, Caim hesitou entre a escuridão e a luz, como um viajante perdido à beira de dois caminhos. A ira que queimava em seus olhos transformou-se num ato fatídico, um ato que manchou a terra com o sangue de seu irmão. E ainda assim, mesmo quando Deus o confrontou, perguntando: "Onde está Abel, teu irmão?" Gênesis capítulo 4, versículo 9. Caim ainda pôde sentir, em seu íntimo, as reverberações do amor divino, uma constância que nunca o abandonara. As palavras de Deus para Caim foram duras, mas não desprovidas de misericórdia. "Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti?" Gênesis capítulo 4, versículo 7. Ecoou em seu ser, sugerindo que mesmo na queda havia um caminho de retorno, um vislumbre de redenção. Deus, em sua infinita sabedoria, não apenas puniu Caim, mas também o marcou, um sinal de proteção e castigo, de que a justiça e a compaixão podem conviver. E assim, Caim vagou pela terra de Nod, um exílio que talvez fosse uma jornada interna tanto quanto externa. Como um barco à deriva em um mar de arrependimentos e reflexões, ele começou a compreender a profundidade de suas escolhas e o poder da mudança. "Pois o Senhor é meu pastor, nada me faltará." Salmos capítulo 23, versículo 1, poderia ainda ser verdade, mesmo para um coração endurecido como o dele, se apenas ele ousasse acreditar. Mas o caminho para a redenção é tortuoso e exige mais do que arrependimento. Em cada passo, Caim se via confrontado por sombras de seu passado, memórias que o desafiavam a encontrar uma nova luz. E assim, enquanto a história de Caim desenrola-se, suspensa entre o que foi e o que ainda pode ser, somos deixados com uma pergunta pungente. Poderá o primeiro assassino da história encontrar a paz que tanto busca na vastidão dos tempos antigos? Em um mundo recém-saído das mãos do Criador, viviam Caim e Abel, dois irmãos que, embora nascidos do mesmo ventre, caminhavam por trilhas diferentes. Caim, o mais velho, tornou-se lavrador da terra, enquanto Abel escolheu apacentar rebanhos. Ambos ofertaram ao Senhor, mas apenas Abel encontrou graça aos olhos de Deus, pois suas ofertas eram sinceras e plenas de fé. Tomado pelo ciúme e pela ira, Caim cometeu o ato que marcaria a história. Ele matou Abel, seu irmão, tornando-se o primeiro assassino da humanidade. Mas aqui, onde a escuridão parecia prevalecer, começa a obra redentora de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 15, o Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. Mesmo diante do pecado, Deus ofereceu proteção e a chance de redenção, um prenúncio do amor que ele viria a mostrar por toda a humanidade através de Cristo. Assim, Caim foi levado a refletir sobre suas ações e a caminhar por terras distantes, sempre sob o olhar vigilante do Senhor. Ao final de sua jornada, Caim encontrou paz e aprendizado. Ele construiu uma cidade, Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho, sinal de que a vida, mesmo manchada pelo pecado, pode florescer pela graça de Deus. Caim compreendeu que Deus é um Deus de segundas chances.
e que, como nos ensina Jó capítulo 42, versículos 10 a 17, Deus restaura e multiplica as bênçãos àqueles que se voltam para Ele com coração arrependido e sincero. Caim, portanto, tornou-se um símbolo não apenas do perigo do pecado, mas também da possibilidade de transformação e restauração através da fé. Sua história nos lembra que, assim como ele foi marcado para a proteção, nós também somos marcados pelo amor de Cristo, que nos oferece redenção e nova vida a cada dia. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na palavra, eu recomendo o aplicativo do Pregador 10.000 Sermões Prontos. O link está na descrição do vídeo e é uma ferramenta valiosa para enriquecer sua jornada espiritual. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima história. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.